Olá, senhoras e senhores edis, bem-vindos ao canal Legião Edil, o canal da cidadania e da educação política. O tema do nosso vídeo de hoje é impostos invisíveis. Vamos tentar demonstrar aqui para vocês que todos nós, sem exceção, pagamos impostos e devemos levar isso a sério para que possamos cobrar dos nossos governantes a aplicação correta dos nossos impostos na saúde, na educação, na segurança. Não podemos mais tolerar que brinquem com os nossos recursos. Todos nós, sem exceção, pagamos. O agricultor, o servente de pedreiro, a diarista, o médico, o juiz, o empresário, todos nós pagamos. E vou mostrar para vocês que a incidência dele é principalmente na classe mais pobre, que é quem paga mais, porque ela consome mais e consome tudo que ganha praticamente e não consegue guardar nada. Então, quem gostar aí, já segue o canal, vamos lá dar aquele legalzinho, aquele like, aperta o botãozinho aí para dar uma força para a gente, certo? E vamos compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam ter consciência, para que nós fortaleçamos nossa cidadania, ok? Então vamos lá, pessoal, começando aqui, falando aí dos impostos invisíveis. Vocês vão ver como eles realmente são invisíveis, mas eles existem. Olhem só, vamos lá como sempre, nossa Constituição Federal, artigo 145. Vamos lá o que ela diz, vejam só. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir tributos, certo? Tributos é o gênero. E os tributos eles se classificam em impostos, taxas e contribuições. É o que diz aqui a Constituição Federal. Existem outras discussões, outras inclusões pelos juristas, certo? Os profissionais do direito, existem, mas nós não vamos entrar aqui. Dentro dessa classificação de tributos, que são impostos, taxas e contribuições, vamos falar especificamente de impostos. E vamos falar sobre dois impostos, certo? Que é um imposto direto e um imposto indireto. Vamos falar sobre o imposto de renda pessoa física, que é um tipo de imposto direto, e vamos falar sobre o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto indireto ou invisível, ok? Também existe o IPI, certo? Que é um tipo de imposto indireto, e são também denominados de impostos invisíveis, porque todos nós pagamos, principalmente as classes menos favorecidas, que têm uma menor renda, certo? Então, assim, imposto direto é aquele que, teoricamente, ele incide direto sobre a renda, ele leva em consideração a renda e ele vai direto no contribuinte de direito. Esse contribuinte ele não tem como transferir essa carga tributária para outra pessoa. Exemplo, eu sou servidor público, certo? O meu imposto de renda pessoa física é descontado diretamente no meu salário todo mês. Eu não tenho como repassar para terceiro, certo? Então, isso é uma grande característica dos impostos diretos, como é o imposto de renda pessoa física, certo? Ele incide direto sobre o contribuinte de direito e ele não pode ser transferido para terceiro. Diferentemente, é o imposto indireto ou imposto invisível, que é um imposto que ele não leva em consideração a renda, o quanto a pessoa ganha, mas sim ele leva em consideração o consumo das pessoas, das famílias, ele recai sobre o produto, certo? Então, quando a pessoa vai comprar, fazer uma cesta básica, certo? Comprar um produto numa loja qualquer de eletrodoméstico, ele com certeza vai pagar IPI e ICMS, que são impostos indiretos, certo? E que muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós nem percebemos, certo? Então, a grande distinção entre esses dois impostos são os impostos diretos e os impostos indiretos. Vamos falar aqui mais especificamente sobre o indireto, certo? Que é onde incide
que é o tipo de imposto é o ICMS, como já disse, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, certo? Que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? E o que é que acontece, senhoras e senhores? Nesse caso, certo? A carga tributária, ela incide sobre o contribuinte de fato. Existe o contribuinte de direito, que é aquele que, por lei, ele está designado para recolher o tributo, fazer o pagamento, mas ele tem a possibilidade, certo, de repassar para terceiro esse imposto. E quem é esse terceiro? É o contribuinte de fato, que vai pagar, né? O contribuinte de direito, ele vai apenas recolher, mas ele vai repassar para o contribuinte de fato, que é quem realmente vai suportar a carga tributária. No frigir dos ovos é o consumidor final, somos todos nós, ok? E aí onde está o grande problema, porque como ele é um tipo de imposto que não leva em consideração a renda, ele recai sobre o produto e todos nós consumimos aqueles produtos. Ele tanto faz uma pessoa que ganha R$ 500, um salário mínimo por mês, quando vai comprar um produto, por exemplo, fazer uma cesta básica, ele vai pagar o mesmo valor de imposto daquele que ganha 30 salários mínimos. R$ 100 mil, R$ 1 milhão, ele vai pagar o mesmo valor de tributo, certo? Isso causa uma injustiça social muito grande, certo? Sobre a sociedade de um modo geral. Porque, como eu já havia falado, as pessoas que ganham menos, existe um trabalho, uma pesquisa da USP, em que ela verifica, constata que foi feito em 2011 ou foi 2012, vou tentar disponibilizar o texto para vocês, que quem ganha até 2 salários mínimos paga praticamente 50% da sua renda vai em imposto. Por quê? Porque ele não tem como guardar. Então, a renda vai praticamente em impostos indiretos, porque ele consome tudo, ele não poupa nada. Já quem ganha acima de 5 salários mínimos em diante, ele já paga menos impostos indiretos, como justamente o IPI e o ICMS. Por quê? Porque ele tem uma possibilidade de guardar, de poupar, fazer uma poupança, um investimento. Como aquele dinheiro vai ficar guardado, ele vai deixar de pagar imposto. Pelo contrário, ele vai investir e gerar uma renda passiva, numa poupança ou num outro tipo de investimento, certo? Como ações, fundos imobiliários, certo? Enquanto o cidadão de uma classe social menos favorecida, né, que tem uma renda bem menor, até 2 salários mínimos, ele vai pagar muito imposto indireto, que é um imposto invisível, certo? E todos nós pagamos. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu fiz uma breve pesquisa com algum conhecido que, por exemplo, a pessoa trabalha de servente de pedreiro, de diarista, quem trabalha como agricultor, às vezes trabalha, dizem na linguagem alugado, porque trabalha ali por dia de serviço, né? Assim como um servente de pedreiro, eles ganham em média R$ 40, R$ 50 de diária. Numa semana eles arrecadam, conseguem receber o pagamento em torno de R$ 200 a R$ 240, ok? Então, isso que eles recebem R$ 200, R$ 240 líquido ali. Só que no momento que eles vão fazer o mercantilzinho da semana, a feira da semana, certo? Comprar a mistura, os alimentos essenciais, arroz, feijão, café, essas coisas, parte desse valor ele vai deixar em impostos. Então, líquido, na verdade, ele recebe ali na mão. Mas no momento que ele vai consumir, ele não vai conseguir adquirir todo aquele valor que ele recebeu, que ele trabalhou durante a semana, em mercadoria. Por quê? Porque parte dela vai ficar em forma de impostos.
Por isso que eu digo e reafirmo, todos nós pagamos impostos, não há quem se livre de impostos, e por isso nós não podemos dar mais colher de chá para os nossos agentes políticos, certo? Estamos em período de eleições municipais e nós temos que nos conscientizar disso. Vamos começar pela nossa cidade, certo? Nós temos que cobrar, não podemos esperar por vereadores, por Ministério Público, por Judiciário, por Tribunais de Contas. Nós temos que meter a mão na massa e nós mesmos fiscalizarmos. Nós não podemos gastar mais de 2 milhões de reais por ano com uma Câmara Municipal que vive para não fazer nenhum tipo de fiscalização coerente, real. Projeto de indicação não significa que está trabalhando, fiscalizando realmente. Indicação, qualquer cidadão pode fazer. A Constituição nos garante isso. Direito de petição, artigo 34, inciso 4 ou 5, a linha A, B, alguma coisa do tipo. Mas o artigo 5º, inciso 34, a linha A ou B, ele é taxativo. O direito de petição em qualquer órgão público é um direito de cada cidadão, certo? Os órgãos são criados para servir ao povo, seja ele individualmente ou coletivamente, certo? É óbvio que um vereador, um representante do povo, ele também tem todo o direito e o dever de chegar lá e cobrar também. É muito válido indicar, certo? Mas isso não pode ser levado ao ponto de que as pessoas entendam que ele não pode chegar numa secretaria de obras, numa secretaria de saúde, o cidadão sozinho, ou ele junto com pessoas da sua comunidade, e cobrar o que está faltando no seu posto de saúde, na escola do seu bairro, da sua localidade. Não pode ser levado a isso. O cidadão, ele tem o direito de cobrar e tem o direito de ter revertido o que nós pagamos de impostos, meu povo. Vamos passar a cobrar realmente, a exigir que nossos impostos sejam revertidos com qualidade, porque é muito peso, a carga tributária é muito alta para nós termos um retorno de quinto mundo, certo? Essa é a minha mensagem, certo? Quem gostou, dá uma força aí, compartilha, certo? Quanto mais pessoas assistirem, se conscientizarem, melhor, certo? E vamos fazer uma segunda etapa desse vídeo, que eu vou mostrar, vou fazer uma cesta básica, certo? Com em torno de 100 a 120 reais, e vou demonstrar para vocês o quanto foi pago de impostos com esse valor e a quantidade de alimentos que foi adquirida, certo? Provavelmente amanhã ou depois a gente vai fazer a segunda etapa desse vídeo. Aí nós vamos falar também a relação entre tributos, a relação entre tributos, eleição e fundo partidário, que nós também bancamos, elegemos e bancamos a campanha desses candidatos que aí se apresentam, certo? Então, senhoras e senhores, até a próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.